Bom, cara, é o seguinte, do clássico o que eu posso dizer? O resultado é soberano e ele foi ruim para o Palmeiras. Ponto. O resultado tem um gostinho amargo? Tem. O resultado teve um gostinho de derrota. Derrota não é exagero, mas o empate foi dos males o menor, inclusive para o Palmeiras. Vamos lá. O que que o jogo mostrou? Esse foi o melhor jogo do Palmeiras nos últimos 4 meses, tirando o mês de férias. O Palmeiras jogou mais ontem do que jogou contra o Botafogo, contra o Cruzeiro, contra o Fluminense. E os jogos do Paulisteco aí, com time misturado e tudo aquilo outro. O Abel Ferreira deu um nosaço no nosso treinador Emiliano, ficou com aquela cara de alvo teimoso ali na frente do banco, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? Impressionante o que o Palmeiras fez no primeiro tempo, muito impressionante para mim. Para quem fala que o treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, é um pardal, você precisa, cara, de fato, certamente, com o perdão da minha palavra, rever os seus conceitos de forma republicana. O que o Abel montou para o jogo de ontem beirou a perfeição no primeiro tempo. O Palmeiras entrou num 5-3-2, né? Veiga e Facundo fechando o meio e colocou o Estevão ao lado do Maurício, rapaz. O Richard Rios um pouco mais atrás. E o Estevão perto, entre o Kaká e o Hugo, ele levou os dois à loucura, né? Apesar de não ter tido uma chance só clara de gol, né? Que foi aquele lance pela direita que o Hugo defendeu. E, boa, feliz ano novo, Piquerez. Piquerez e Mike atacando às vezes simultaneamente. O Piquerez ajudando muito o Facundo e às vezes marcando o Carrillo pelo meio. Não sei se vocês perceberam esta variação tática do Palmeiras. E foi um avalanche. Foi uma avalanche. Só que avalanches, meus caros, não são eternas. Tem uma hora que a neve para. E aí, quando a neve para, que falta ao Palmeiras? A mesma coisa que faltou o ano passado inteiro. Definição, cara. Definir o jogo, resolver o problema e ter dificuldades de jogadores que acabam errando, né? Então, assim, o Corinthians foi dominado os primeiros 30 minutos, depois o Memphis achou uma bola. Olha a diferença. Memphis e Yuri Alberto fizeram diferença para o Corinthians. O Memphis tá mais pesado que eu, mas ele fez a diferença. Ele achou dois passos para o Yuri Alberto. O primeiro ele chutou, o Everton pegou. O segundo, Richard Rios, acorda, Richard Rios. Errou ali, faz a diferença. É uma bola, duas bolas, ponto. Resolveu. Para o Corinthians, resolveu a situação no primeiro tempo. Sai de campo com 1-1 no final do primeiro tempo, evita uma reação, porque não tinha mais tempo quase para jogar, enquanto o Emiliano estava ali, ó. Meu Deus, o que é que eu faço? O que está acontecendo? O Emiliano contornou um pouco a situação quando colocou um terceiro zagueiro, tirou o Alex Santana, que estava com cartão amarelo, mas mesmo assim, os primeiros 16 minutos antes do Yuri Alberto, o Palmeiras era melhor e estava buscando gol, estava alugando o meio-campo do Corinthians. Falta definição. Falta definição. Faltam jogadores que possam definir o jogo, como o Corinthians tem. Ponto final. Aí, com um jogador a menos, a defesa do Corinthians se posta lá atrás, coloca uma linha de cinco, três homens à frente, o Memphis cansadão ali, tal, e simplesmente amarra o Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu mais jogar tanto, teve duas chances, claro, o Corinthians não teve nenhuma, evidente, depois da expulsão de um jogador, né? Claro, o jogador expulso. E aí, cara, você olha para o banco. Eu não sei, eu estudei no colégio Objetivo, gente, no colegial, e depois eu fiz os 3 anos colegiais lá, e na oitava série, a metade da oitava série. E no colegial, e lá tinha o festival interno do Colégio Objetivo, que era um festival de bandas, música, Fico, né? E o FICO, famosíssimo Fico. exatamente. Exato. E a galera se reunia no ginásio do Ibirapuera para fazer o festival e tal, melhor banda, quem ganha, quem não ganha, tinha jurado, era um negócio muito legal. O Abel Ferreira olhou para o banco e tinha 5 moleques que ele subiu este ano e mais 4 veteranos, cara que tem 22 anos, estão lá já há mais tempo. 9 jogadores. Este modelo faliu, só falta enterrar. Este modelo tão vitorioso para o Palmeiras não funciona mais. É óbvio, é claro. E aí o torcedor se queixa. Ele tirou os 2 meias.
O Maurício não ia sair. O Maurício pediu para sair, por isso que ele troca o Maurício. Quem ia sair era o Facundo. Reparem na substituição, que quem vem para sair é o Facundo. Aí o Maurício levanta a mão, o Facundo segura. O Facundo passou a ser o meia. Ele colocou os dois atacantes que tinha, deu um pouco mais de qualidade técnica no passe com o Marcos Rocha, para ver se acerta uma bola na área para algum desses jogadores, né? E aí, cara, foi aquilo. O Mike meteu a bola na trave e no final teve o pênalti que o menino perdeu, né? Que é outra coisa que persegue este clube há anos. É um time que não sabe bater pênalti. E o Estevão sabe. Ele meteu um pênalti outro dia na forquilha. Então, assim, tá muito claro. O Abel acha caminho, o Abel inventa aqui, inventa lá, não no sentido pardal. Isso não me impede de dizer que ele errou na estratégia ano passado, nas Copas, errou na estratégia contra o Botafogo, antes que me acusem de ser pardalizado, abelizado, essas coisas que a galera fala aí no chat. Então, antes disso, é preciso entender que, neste momento, o Palmeiras não tem elenco para jogar a temporada toda. Neste momento não tem. Aí você fala assim, bom, mas o Caio Paulista não é relacionado a 3 jogos, vai sair do Palmeiras. O Rony não vai ficar. O Zé Rafael foi, mas pode ser que volte, mas não vai voltar também. Então você tem 3 caras que estão fora. Aí ontem tinha o Bruno Rodrigues, que não se sabe, tá recuperando de contusão grave, contusão igual a do Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Fenômeno, tá? E o único cara que poderia estar à disposição é o Felipe Anderson, que está em transição física. E o E o Flaco? Paulinho. Então, e o Flaco foi abduzido, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Deve estar fazendo um regime de engorda, porque é o único cara que sai de férias e emagrece. É um milagre. Então, assim, o Flaco, se você tivesse todo mundo à disposição, o Paulinho seria titular, o Facundo estaria no banco, o Felipe Anderson estaria no banco e o Flaco também. Já engrossa, já fica melhor. Aí você teria Giai, o Marcos Rocha, o Lomba, que é o goleiro, e o resto, né? A bebezada. Vamos embora. Fabinho, né? O Vanderlan, que é um bom reserva ali para o Piquerez. Impressionante como muda o Palmeiras com o Piquerez. Gostei muito dele, gostei da dinâmica do lado esquerdo com o Facundo. O Palmeiras alternou bola de um lado para o outro. Fez um ótimo, não porque empatou. Fez um bom jogo, fez um bom jogo. Agora, se a gestão não entender que esse modelo faliu e que ele não vai dar sequência, imagine os senhores, março começa o Campeonato Brasileiro, daqui um mês, certo? Imagine que esse é o elenco. Volta, entra o Paulinho, vem o Felipe Anderson, vai levando aí. Aí começam as Copas. Fase preliminar da Copa do Brasil, Libertadores fase de grupo, dependendo do sorteio, se tiver sorte, a coisa funciona. Aí vem, né? O Vessa não gosta que eu fale essa maldição chamada Mundial, que o Palmeiras vai lá ver se consegue passar para a próxima fase, para as oitavas, quem sabe um aborto na natureza, chegar nas quartas. Vem em agosto, o Estevão não está mais. E aí o bicho começa a pegar. Copa, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Essa é a pergunta que eu faço. Vocês que não vivem na porcosfera, me digam, por gentileza, vocês acham para um time que vai provavelmente fechar 2025, provavelmente 1,3 bilhão eu garanto, possivelmente 1,5 bilhão de receita. Tá bom? Este elenco? Não tá, Não. né? É impressionante. Digam se sim ou não, ou se eu sou corneteiro. Não, podia ter mais.